Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Russos no fronte imploram por combustível. Chuva negra tóxica em Yaroslav. A crise de combustível asfixia o exército russo. É uma crise, claro, provocada pela Ucrânia, que não deixa mais chegar o combustível necessário na península da Crimeia e em todo o teatro de operações está dificultando pelo seu patrulhamento diuturno com drones e que ataca qualquer composição. Tanto que eu fiz um vídeo ontem, quem assistiu viu que eles estão tentando camuflar o combustível em caminhões de leite, né? Aqueles caminhões tonéis também, de caminhões tanque, que transportam leite. Mas não deu certo, a Ucrânia já descobriu e já mandou eles para o espaço também. Então eles não sabem como fazer, vai continuar sem combustível. O teatro de operações como um todo não está tão prejudicado como na Crimeia, mas vai ficar. Toda a Rússia, nos lugares ocupados que ela ocupa, ela vai ficar com uma crise muito grande também. E essa crise de combustível na Rússia já atingiu áreas ocupadas bastante em níveis críticos e já afeta as tropas na linha de frente, em outras frentes, em todo o teatro de operações. Soldados russos enviados para buscar gasolina estão sendo barrados nos postos de reabastecimento, por exemplo, da região de Rostov, uma região russa, fica na Rússia. Ao mesmo tempo, drones do SBU atacaram o depósito estratégico, causando incêndios em uma chuva negra de óleo na localidade de Yaroslav, onde tem uma refinaria. Se não me engano, a Ucrânia atacou nas últimas 2 semanas umas 3 ou 4 vezes, e agora, a exemplo do que aconteceu em Tuapse e em Novorossiysk, está naquela região de Yaroslav uma precipitação de uma chuva negra de óleo e tóxica. E a população está se mandando e criticando o governo que deixa essas coisas acontecer. O governo de Vladimir Putin, é claro. Assista esse vídeo aqui, você vê a verdade. Nós sempre colocamos a verdade para você. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ajude, fortaleça, você sempre verá a verdade e como vai continuar e como vai terminar essa guerra criminosa movida pelo criminoso Vladimir Putin. Peço a todos também que deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Sempre muito bem-vindos. E assista esse vídeo até o final e nos conte o que você achou. Qual é a tua opinião, qual a tua análise sobre o assunto. Bom, colapso e racionamento de combustível na linha de frente. Quer dizer, você racionar combustível numa linha de frente, meu Deus do céu, né? Você não vai guerrear, você vai acabar recuando uma hora e vai ter que abandonar as suas viaturas e correr a pé. Mas a escassez de gasolina na Rússia, não é só ali, na Rússia, porque não consegue chegar. Eles estão produzindo pouco, já estão racionando para os civis de uma maneira geral, inclusive em Moscou e São Petersburgo. Então, essa escassez de gasolina já ultrapassou a fase doméstica e asfixia as unidades militares dos russos, né? Todas estão sendo atingidas por esse racionamento. O correspondente de guerra russo, Vladimir Romanov, ele revelou que não há gasolina na cidade ocupada de Donetsk, que eles dizem que é a República Popular de Donetsk, que é a Rússia. A República faz parte da Rússia. Segundo eles, os russos dizem isso, né? Segundo Romanov, o combustível aparece apenas de forma esporádica em alguns postos e desaparece muito rapidamente. Bem no sistema soviético era assim. Não tinha, daqui a pouco chegava um caminhão, colocava o combustível que ele tinha e em meia hora já não tinha mais combustível naquele posto. Ou em produto de supermercado, coisa assim. E eu sei porque eu presenciei isso. Eu andei naquela região nessa época soviética. A crise severa já afeta diretamente todas as tropas russas que atuam na linha de contato com a Ucrânia. Não há um único posto de combustível com estoque ao longo da rodovia que liga Donetsk a Avilo-Uspenka. Na região vizinha de Rostov, os postos de gasolina já impuseram um racionamento rigoroso para controlar o estoque. Essa medida de controle está se tornando totalmente crítica para as unidades militares da Rússia que dependem desse recurso. Uma unidade russa enviou um veículo até Rostov para tentar comprar combustível por conta própria para o fronte, ou seja, se rodou com o combustível que ela tinha no tanque dela e chegou lá,
o posto de gasolina civil não quis abastecer para eles, porque eles têm uma cota imposta até pelas autoridades russas, pelo governador local. E os soldados precisavam de grandes quantidades. Mas os atendentes do posto se recusaram a encher os seus tanques. Porque isso é controlado. É tudo por cupons, né? E eles não tinham cupons e queriam encher porque era o exército russo. Aí um vídeo divulgado na internet, inclusive, mostrou um soldado implorando por gasolina para poder retornar ao campo de batalha. A atendente do posto disse que, de forma direta, que não violaria a proibição imposta pelo governador de Rostov para não ser demitida do emprego, que essa é a penalidade, e ela precisa do emprego. E o soldado russo, que veio lá pilotando o seu tanque de guerra, ficou chupando no dedo. Não teve o que fazer. E todos os outros atendentes frentistas se negaram a também fazer isso, a encher o tanque dele. Não deram gasolina nenhuma. Essa mesma recusa foi registrada em um posto da rede T-Boil, mostrando que a ordem de restrição é geral. Mas em outras províncias existe essa ordem de restrição também, imposta pelos governadores porque não tem combustível. Só não falta combustível para as ambulâncias, alguns serviços de polícia, não sei se todos, eles disseram alguns serviços de polícia, né? E ambulâncias e tipo de coisa assim, e bombeiros, esses estão com o tanque cheio. Se as unidades da linha de frente não têm gasolina, o abastecimento completo do exército russo entra em colapso. E acho que já está entrando em colapso. Só com infantaria a pé não vão para lugar nenhum. Eles não conseguem nem chegar na linha de frente da concentração de tropas, onde eles vão começar o ataque. Então, o racionamento, notem que também ele chega já em Moscou e em São Petersburgo, as duas principais cidades e a menina dos olhos do criminoso ditador da Rússia. Estou falando muito criminoso hoje, porque no vídeo anterior que eu mostrei esse ataque que ele fez ontem em Kiev contra a Pecherska Lavra, que é um monumento religioso, construído ainda pelo príncipe da época que governava a Rus de Kiev, né? Na época chamava-se Rus de Kiev e tudo era na Ucrânia. A Rússia não existia ainda, a Moscóvia não existia ainda, que passou a existir a partir do ano 1147 só, mais de 100 anos, aproximadamente 100 anos depois. E eles foram lá e tentaram destruir uma grande parte da principal igreja. Isso é um crime, e esse tipo de ataque é feito só com a aprovação do ditador. Não é nem general aprova ali na linha de frente, só se o ditador mandar. E o ditador com certeza mandou. E a grave crise de logística já começou a atingir as principais cidades e redes de postos dentro da própria Rússia. Grandes redes de postos em Moscou começaram a restringir severamente a venda diária de combustível disponível. Os postos da Tatneft já adotam restrições rigorosas de 20 litros a cada 7 dias, por veículo. É tudo controlado, placa registrada, tudo via sistema. Para o diesel, o limite fixado nesses estabelecimentos ficou de no máximo 40 litros por consumidor. Diesel ainda eles vendem mais, porque precisa para carga, transporte de carga, coisas assim, entregas, né? A rede Rosneft impôs um limite de até 90 litros, enquanto os postos da Lukoil permitem até 100 litros de óleo diesel. Então, em São Petersburgo, as restrições de 20 litros de gasolina, de uma maneira geral, 20 litros é de gasolina, ou seja, para carros de passeio, deixam os motoristas em alerta total. Limites temporários na venda de combustível também foram confirmados e implementados em postos do Tataristão. A crise avançou rapidamente e alcançou regiões distantes localizadas na Sibéria e no extremo oriente russo. Moradores da província de Khabarovsk estão reclamando abertamente de grandes interrupções no fornecimento local. Autoridades citaram como causa o déficit de vendas na bolsa e os reparos urgentes na refinaria de Kubichev. Essa refinaria importante interrompeu todas as operações após ser o alvo de um ataque com drone ucraniano. Restrições semelhantes surgiram na Buriátia, onde ficou proibido o abastecimento de combustível em galões avulsos. Tem que ficar com o carro lá. Se você vier com um galão, se o teu carro ficou na estrada, eles não vão abastecer o teu galão. Na região de Kursk, o diesel sumiu dos postos, enquanto em Krasnodar e Anapá, motoristas formam longas filas. A operação Alfa do SBU e a chuva negra de óleo, vamos falar sobre isso agora. Mais uma chuva negra de óleo. A causa deste colapso foi a operação precisa realizada pelos soldados do Centro do Serviço de Segurança da Ucrânia, do SBU, a unidade Alfa. Os drones ucranianos percorreram mais de 700 quilômetros e atingiram um depósito estratégico lá em Yaroslav. Já colocaram na mesma região também a refinaria fora de operação.
A instalação da Rosreserve é utilizada pelo Kremlin para armazenar reservas estratégicas de combustível para o exército russo. Queimou tudo. Não tem mais combustível reserva. O ataque de precisão dos drones iniciou pelo menos 3 grandes focos de incêndio no parque de tanques do inimigo. Naqueles tanques, que eu digo tanques onde armazenam aqueles grandões, aqueles tonéis, armazenam combustível. A destruição foi tão intensa que uma forte chuva de óleo combustível atingiu toda a região de Yaroslav, inclusive a cidade, né? Moradores locais ficaram totalmente em choque ao ver as plantas e as casas cobertas por uma película preta. O rio Volgotinia ficou totalmente coberto por essa película escura de óleo a 20 quilômetros de Rybinsk. Essa foi a segunda grande operação conjunta em uma semana após o ataque contra a refinaria Taneco no Tataristão. A estação de Palkino, que também foi alvo, faz parte da rede logística de exportação da Transneft Báltica. Essa estratégia reduz diretamente a capacidade da Rússia de exportar energia e as cores das receitas da guerra do Kremlin. A superioridade técnica e a inteligência da Ucrânia demonstram que o suprimento militar russo está sendo estrangulado. Mas com isso está havendo esses desequilíbrios ecológicos e toda a população está sofrendo, ela está indo embora porque a Rússia teima em não evacuar, diz que isso não é nada. Esse é o governo de Vladimir Putin. Não está nem aí para os cidadãos, para os soldados ucranianos e tampouco para os russos, que se lixem. Ele quer estar bem, né? Ele quer fazer o dele. A falta de combustível, para concluirmos, nas unidades da linha de frente comprova o sucesso do estrangulamento logístico da Ucrânia. Soldados russos implorando por gasolina em Rostov revela a fraqueza e a desorganização das forças armadas da Rússia. As restrições de consumo nas maiores cidades como Moscou e São Petersburgo confirmam que a crise interna está fora de controle. A operação dos drones do SBU em Yaroslav destruiu as reservas estratégicas que sustentavam a máquina de guerra do Kremlin. Superioridade da indústria de drones ucraniana segue asfixiando as finanças e a capacidade militar da Rússia. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam, eu preciso de vocês. Lhes entrego a verdade todos os dias. Me entreguem a inscrição, por favor. Me entreguem os likes e também façam seus comentários e compartilhem. Conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.